React The Last Guardian, história completa explicada. Aproveitar também o embalo de que eu zerei o jogo recentemente, né? Do Lar dos Games, que é um canal muito bom, que eu já vi vídeos antigamente. Recomendo, ok? Nossa, 720 o vídeo. Então, vamos lá. E aí galera, beleza? Aqui que tá falando é o João, tudo bem com vocês? E sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal. Para o meu vídeo aqui, que eu vou contar toda a história do The Last Guardian. Então é claro que esse vídeo será repleto de spoilers, tanto o que eu vou contar, tanto o que eu vou mostrar. Então caso, se você ainda não jogou o game, ou se você ainda está jogando, veja este vídeo depois. Quando eu comecei as minhas pesquisas para falar sobre a história do The Last Guardian, eu acabei vendo, cara, que esse jogo ele é muito mais especulativo do que o Shadow e o Ico. Tem muita coisa aberta, várias coisas, O Shadow eles pra nem mim já é tocam aberto no assunto, caralho. fica realmente 100% na nossa Ele interpretação. consegue ser mais. Então esse vídeo, muito provavelmente, terá algumas visões diferentes nos comentários, tá certo? Só lembrando que, por mais que eu vou dizer a história pra vocês, nem tudo que eu vou dizer aqui vai ser um ponto final no assunto, tá? Certamente daqui a alguns meses, ainda mais com algumas pessoas vasculhando os arquivos do jogo, pode ser que algumas informações desse vídeo irão mudar. E é claro que eu vou sempre atualizando a história do jogo daqui a algum tempo, porque certamente novas coisas serão descobertas, tá certo? Mas enfim, então sem mais delongas, vamos aí partir pro vídeo. Eu imaginei que fosse ser uma coisa mais teórica, né? O negócio, mais teoria de fã e tal. A história dele, vai, do Shadow. Bem, é muito difícil saber exatamente como que essa história e quando ela começa. É a mesma coisa de tentar adivinhar como que era a aldeia da onde o Wander vinha. Isso já ultrapassa a barreira de especulações e teorias, e aí vira fanfic. Então, eu vou ignorar mais ou menos isso daqui, porque não é muito bem a minha praia começar a inventar coisas. A história toda começa de fato quando que o nosso Trico vem até a Vila do Garoto para raptá-lo. Certamente essa dinâmica de que de tempos em tempos um Trico vem até sua aldeia para sequestrar uma criança já é de conhecimento do povo. Assim que o Trico... Como o Trico, com aquele tamanho dele, consegue entrar nos buraquinhos tão pequenos. Eu juro por Deus, ainda não me leva entra o garoto, na é cabeça. dito que chegou a hora dele. Os Tricos vêm e pegam o Chosen One, os escolhidos, mas não encarem isso de uma forma boa, porque acreditem, não é. Os Tricos são criaturas fantásticas, perfeitas para esse tipo de trabalho que o mestre do vale os coloca, sequestrar, até onde nós sabemos, crianças, que irão servir para alguma coisa assim que elas chegam no ninho. Chegando lá, a minha primeira reação ao ver o final do jogo foi que as crianças viram barris. Porém, pensando bem de uma forma bastante objetiva e sustentável para uma sociedade de tricos, sequestradores de crianças, eles saírem do vale para sequestrar a própria comida enquanto eles estão sendo controlados pelo mestre do vale não faz o menor sentido. Aquele barril que aquela estrutura em forma de pássaro solta, certamente é uma recompensa pelas crianças. Tanto que são entregues 2 crianças, mas apenas um barril é lançado, ou seja, é uma recompensa. Aquele pássaro certamente não tem um mecanismo que automaticamente coloca crianças dentro de barris. Agora, as crianças, com certeza, têm um papel muito importante no funcionamento de todo o vale. Mas antes, vamos ver o quão os Tricos são importantes nesse processo. Primeiro, os Tricos voam. A única entrada e saída desse lugar é através do céu. Segundo, os Tricos são muito resistentes. O nosso Trico é atacado com lanças, cai de uma altura enorme, tem o rabo cortado no impacto do raio e ainda por cima tem o chifre quebrado. Ele sobrevive e as armaduras levam ele até uma caverna e acorrenta ele lá, na intenção de deixá-lo sozinho para ele se curar o mais rápido possível e assim voltar ao trabalho.
e eles não deixaram ele lá para morrer, como eu mesmo apontei quando eu fiz a minha série. A resposta de tudo isso é muito simples. Os tricos são extremamente raros e muito valiosos. Tanto que quando o nosso trico tem aquele acidente, as armaduras ainda carregam ele em uma maca com um cobertor em cima. Se eles estavam levando ele para morrer na caverna, com certeza eles não teriam todo esse cuidado. Os tricos sempre foram criados nesse lugar. Temos estátuas deles por todo o mapa. A única coisa que nos resta acreditar aqui é que, a algum certo ponto, o Mestre do Vale, ainda na sua forma humana talvez, virou esse lugar de cabeça para baixo. Esse ponto da história se parece muito com o Shadow nas Terras Proibidas. Em algum momento da história, o Dormin foi dividido em 16 partes e espalhado pelo mapa do jogo, dentro dos Colossos. A única e grande diferença aqui é que no Shadow, pelo menos, o Lord Emon situa a gente mais ou menos com o mínimo de informação que tudo isso ocorreu por causa de um desentendimento de religião, pelo fato do Dormin ter poder de reviver os mortos e etc. Aqui no The Last Guardian, nós apenas temos o garoto mais velho narrando a sua história, e ele ignora completamente o Mestre do Vale em seus contos. O foco do jogo é realmente a aventura e a amizade do Trico e o garoto. Bonitinho. Mas enfim, quanto grande o bastante, os Tricos começam a ser treinados, acredito eu, com aqueles vitrais. Aquilo de alguma forma traz alguma dor para ele, seja apenas de olhar para aquilo ou na cabeça mesmo. Isso os controlava para que eles não saíssem matando qualquer coisa pelo caminho. E já numa fase adulta, mais ou menos, eles são equipados com armaduras e controlados através dos chifres. Naquele momento que o nosso Trico surta e come o garoto pela primeira vez, o Mestre do Vale se comunica através dos chifres do Trico. Quase como se eles fossem uma onda de rádio, dá para ver claramente uma interação com os chifres ali. O Trico muda completamente de comportamento e os olhos dele ficam da cor rosa, da mesma cor de quando ele raptou o garoto. Ou seja, o mestre está 100% no controle dele naquele momento. E num lapso de comportamento, ele faz aquilo com o garoto porque é a obrigação dele, então ele o engole. O Mestre do Vale não tem o controle do Trico por muito tempo nessa parte, porque justamente os chifres dele ainda estão quebrados. Imaginem o chifre do Trico quase como uma antena que recebe sinal. Com a antena quebrada, a transmissão não sai muito clara. Dessa forma, é também como nós conseguimos livrar aquele outro Trico do controle do mestre. Quando o garoto derruba uma espécie de carrinho em cima dele, o chifre quebra e ele foge. As armaduras parecem também ser um objeto de controle, mas primeiramente elas servem para proteção. No final das contas, ambos os Tricos perdem aquilo que o Mestre do Vale os privou, que é o livre-arbítrio. É claro que eu não sei se todos os Tricos são bonzinhos igual o nosso, mas isso é uma escolha que eles mesmos têm que fazer. Ok, nesse momento o jogo começa. O Trico gospe o garoto, que estava cheio de uma gosma azulada ou esverdeada que os Tricos produzem. Acredito eu que aquilo os protege de qualquer ferimento e também para transportá-los com segurança até o ninho. O garoto acorda cheio daquelas tatuagens esquisitas e, de acordo com o jogo passa, elas estão diretamente ligadas à magia do lugar. Sempre que você morre ou é pego pelas armaduras e elas te levam para aquelas portas mágicas, o garoto vai ficando com mais marcas. É quase como aquela transformação que o Under passa a cada colosso morto. Isso daqui, mano, é um detalhe incrível. Você pode chegar no final do jogo, quando mostra o garoto mais velho, ele pode estar quase sem nenhuma marca no rosto, pra vocês terem ideia. Isso daqui foi um detalhe que eu achei muito bacana, cara. Voltando agora aos barris.
Por mais que não tenham crianças lá dentro, literalmente, acredito eu que as crianças viram uma espécie de energia para o funcionamento de todo o vale. A cor azulada da gosma, que envolve o garoto, está por todo o jogo. Nos barris, nos chifres do trico, dentro das armaduras, os símbolos que elas soltam, no escudo, na luz que sai das portas, na onde as armaduras carregam o garoto, na pontinha da cauda dos tricos, Nossa, na fumaça mas que ele gosta, detalhe e até ali. mesmo naquela estrutura que fica girando no final do jogo. E cara, como que aquilo ainda funciona, né? Mas é claro, o mais importante também está no Mestre do Vale. Eu acho que as crianças servem de combustível para esse lugar. Grande parte delas alimentam o Mestre do Vale e ele alimenta todo o lugar, e aquilo que ele não consome basicamente vira barril. As borboletas azuis sempre rodeiam as crianças, o Chosen One. Quando o nosso trico vai roubar o garoto, tem uma borboleta lá. E sempre que tem borboleta, ao decorrer do jogo, tem barril próximo delas. Ou seja, se tem barril, tem criança. A princípio, eu achei que isso daqui fosse apenas uma mecânica de gameplay para nos dar algumas dicas da onde que estão os barris, mas cara, nesses jogos da Team Ico, tudo tem um propósito. Quem é o Mestre do Vale? É bem difícil responder isso. Talvez ele seja aquela pessoa que está dentro daquela espécie de sarcófago no começo do jogo, na onde achamos o espelho. Talvez ele seja o último guardião, o último ser humano dessa civilização. Aquele escudo espelhado que o garoto pega dele controla muitas coisas na parte final. Abre portões, sobe o único elevador e até chegar no topo temos diversas armadilhas. Só alguém com muito poder teria essa chave, alguém como o Mestre do Vale. Ele também tem uma aparência muito estranha, diferente de qualquer coisa que nós vimos nos jogos da Team Ico até hoje, eu diria. Ele tem essa forma de uma esfera repleto de runas esverdeadas que se assemelham muito com as tatuagens do garoto e com aqueles símbolos que as armaduras soltam. Ele também é protegido por duas barreiras. Uma parece ser uma espécie de gaiola e a outra é uma energia muito maligna pela cara dela, na qual conseguimos quebrar usando o escudo. Parece um slime. Sobre os poderes que o Mestre do Vale tem, já podemos confirmar a imortalidade, porém isso é apenas sustentado por causa das crianças raptadas. Ou seja, ele precisa de uma fonte de vida aqui. Ele possui também a habilidade de controlar tanto os tricos quanto as armaduras. E por fim, ele tem esse escudo esquisito que ele cria. Só foi possível diminuí-lo, na verdade, com o nosso escudo. Porque se o garoto chegasse perto, automaticamente ele daria dano a ele. Então assim, o escudo é extremamente eficaz, mas o espelho do garoto tem mais poder sobre ele. Agora só nos resta especular se o Mestre do Vale um dia foi realmente um ser humano, e de alguma forma ele transferiu a sua mente ou alma para aquela esfera, ou aquilo talvez foi uma punição, estilo Dormin mesmo. No caso do Dormin, ele foi dividido em 16 partes, já que dizimaram o mestre e ele foi aprisionado naquela esfera. Ou vai ver que ele sempre foi dessa forma, como uma espécie de inteligência artificial. Eu realmente não sei, cara. Existem muitas possibilidades aqui. Até pode ser algo alienígena, para vocês terem ideia. Pois é, eu gostaria muito que ele estruturas fosse dessa uma parte final espécie aí de um do elevador e resquício tal, de me lembrava Dormin, muita coisa mas alienígena. aí eu acho que eu tô pedindo demais. E sobre quem é o último guardião, o mais óbvio é que seja o garoto mesmo. Mas eu já vi teorias dizendo que pode ser o Trico, mas eu gosto da ideia que o mestre é o último guardião. O lugar todo tá caindo aos pedaços, enquanto a torre dele praticamente tá intacta e funcionando ainda com aquele ventilador do inferno e também com o elevador. É como se ele fosse o último guardião mesmo dessa civilização que um dia habitou
esse lugar. E aí nós vamos para o final do jogo, né? A gente destrói a torre, mata o mestre, todos os outros tricos controlados pelo mestre morrem, a não ser pelo nosso trico e aquele outro que a gente liberou mais cedo no jogo. Dá a entender que um dos dois era fêmea, eu aposto que o nosso trico é fêmea no caso, e a partir daí eles vão começar a levar para frente a espécie deles, e no final do jogo, quando foca a caverna onde o trico estava, mostra um olho que dá a entender que é o nosso trico, mas do lado dele aparece mais um par de olhos bem menor, ou seja, é muito provável que seja um filhote do nosso trico. E assim o jogo acaba, né? Eu acho o final desse jogo muito pesado, mais pesado que o Ico e o Shadow, com certeza. Apesar que é muito triste também ver o Wander ser morto pelos guerreiros do Lord Emon, mas ver o Trico aqui sendo espancado, literalmente, e o rabo arrancado pelos 5 Tricos ao mesmo tempo, eu acho que é mais pesado ainda. Mas esse final dá muito mais esperanças comparado ao Shadow e em cima Ico, do né? Trico, coitado. No fim das contas, caso esse daqui seja o último jogo dessa trilogia, na minha opinião, fechou com chave de ouro. I believe in the lost possibilities you can't see. And I believe that the darkness reminds us where light can be. Espero que não decope a música. I know that your heart Eu realmente espero que essa música não decope, mas darling, I believe that you felt so you would land next to me. 'Cause I have been bonita essa. where you are before, and I have felt the pain of losing who you are. Nossa, velho, tá mostrando a música com essas partes. Tá dando um pouco de sentimentalismo aqui, viu? Olha que bonitinho. Pode chorar. Não vou chorar não. Ah, velho, é muito bonitinho. Umas partes assim. And I believe that your head is the only thing in your way. I wish that you could see your scars turn into beauty. Uma coisa que eu nunca entendi é porque que o Trico parece que ele tá chorando preto. Parece que ele tava de maquiagem e chorou. Aí a maquiagem borrou. Eu nunca entendi isso. Olha lá. Eu fico com o coração mais leve porque eu acredito que o Trico não morreu, né? Ele ficou vivo, igual ele falou no final do jogo, né? Na caverna lá tem um Trico adulto e um Triquinho, aparentemente. Aí eu acredito que seja o Trico que tava com a gente, né? Aquele lá. Então eu fico mais tranquilo por causa disso. Mas pra você ver, o negócio é tão confuso que mesmo vendo um vídeo, não foi tão bem explicado assim. Não foi aquela coisa que teve uma explicação assim, preto no branco, tá ligado? Mesmo você pesquisando e tal. É muito aberto à interpretação de cada um e tal. Essa parada assim, sabe? Acredito eu, mais do que Souls-like. Mais do que Dark Souls, Bloodborne e tudo mais.